ele é um estrategista e ele está fazendo declarações junto com o seu ministério para criar cortinas de fumaça para isso. Eu não acredito. Eles são burros, eles não conseguem raciocinar. Então assim, eu não acredito que isso tudo que aconteça seja pensado, analisado, porque tem muita gente aí dizendo que é um grande jogo de xadrez, que isso, cada bobagem que se diz está sendo muito bem pensada, e todas as declarações de todos os membros do governo, inclusive do Bolsonaro, são calculadas. Cara, eu não acredito. Assim, é uma avalanche de bobagem, sabe? É uma avalanche. Que saiu inclusive no editorial do Estadão hoje, bem contundente, um editorial chamado Quebrando Louças, e o Estadão falando que, cara, vai mal um país cujo presidente claramente não entende qual é o seu papel. E falando, o discurso na Academia dos Fuzileiros Navais foi sim uma ameaça, de que o presidente acha que está fazendo um favor, as Forças Armadas estão fazendo um favor para o país em deixar a democracia acontecer. E se eles quiserem, a democracia acaba. Tá no editorial do Estadão hoje. Então, e ele não fala isso porque, oh meu Deus, ele está fazendo uma... Ele fala isso do alto de toda a sua ignorância. Como se fosse o tio Zé lá na padaria tomando uma cerveja comigo. Entendeu? É isso que dá raiva. É isso que as pessoas não entendem, que esse cara... Ele tem zero postura e capacidade de ser um estadista, entendeu? Zero. Ele passou 30 anos na política brasileira como um deputadozinho de baixo clero. É simples. Essa é a diferença dele pro Lula, por exemplo, entendeu? Que é uma grande liderança política. Mas você também vê essa fala dele como uma ameaça, como assim, olha, fica claro que ele falou isso para militares. Isso. Certo? Ele estava ele deu um discurso ali para militares em um evento e ele falou para esses militares. Você acha que ele falou dizendo para eles: se vocês quiserem, vocês tomam a porra toda? É claro que falou, porque ele fala, ele não tem nem noção. Primeiro, ele não tem noção do que é ser presidente da República, o cargo que ele está exercendo. Ele não tem noção. E segundo, que ele não tem noção que tudo que ele fala é mídia, né? Então, assim, o que ele fala na rede social, o que ele fala, o que ele escreve, tudo, né? Tudo, ele precisa entender que ele é o presidente da República. E ele não entende, entendeu? Então, assim, ele continua vivendo como o deputadozinho que grita lá no Congresso de toda a carreira dele. É isso que ele faz. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de postura. Então, assim, ele ainda é o tio reaça que a gente tem na família, que quando toma uma cerveja fala umas bobagens. Ele fala isso toda hora. É assim que ele age. O tal editorial do Estadão termina com a seguinte frase, abre aspas. Agora eu gosto de falar abre aspas, igual o da Lu faz. Ah, que bonitinho. Em Davos, precisou de 6 minutos para mostrar sua incompetência administrativa. Com os fuzileiros navais, não precisou de mais de 4 minutos para revelar sua face autoritária e sua ignorância cívica. Fecha aspas. Tá vendo? É isso, entendeu? Ele é um ignorante. Entendeu? Assim, ele realmente não tem capacidade nenhuma de estar exercendo a presidência da República, sabe? A presidência. É uma tristeza, é um lamento num nível assim que não dá pra imaginar, assim, não dá. É muita revolta. E o que eu mais fico revoltado ainda é que tem gente que ainda defende. É isso que realmente é muito triste. Mas você acha que esse jogo tá virando? Não. Que tem mais pessoas que estão... Não. Você sabe por quê? Porque eu quero entrar no nosso... Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque a gente vai entrar agora no nosso assunto final, que é o principal, que é a história do vídeo, do Golden Shower, de 2 rapazes em cima de um, sei lá o que era aquilo lá, container. Acho que era um ponto de táxi, né? Acho que era um ponto de táxi, uma cobertura de ponto de táxi, Mas eles fazendo ali uns atos meio... obscenos, escatológicos, sei lá como você quer chamar, você com certeza viu isso, infelizmente, talvez pelo Twitter do presidente.
Porque antes desse vídeo ser postado pelo Twitter do presidente, ele tinha poucos views, tava correndo em grupos minúsculos, enfim. O BuzzFeed fez o caminho contrário do vídeo. Eu até perguntei isso no Facebook, assim, eu perguntei pra minha rede de amigos, assim, eu falei, cara, alguém que recebeu alguma coisa parecida com isso? Eu também perguntei e ninguém recebeu. Eu falei, cara, aí eu perguntei que tipo de grupo o Capitão Biruliro frequenta. Aliás, o carnaval, ele foi marcado, ele teve alguns atos de violência, teve no Rio de Janeiro, se eu não me engano, o bloco da Ludmilla teve um final bem triste. Em Salvador, acho que teve alguns episódios ali. Todo carnaval tem. Agora, ele foi maciçamente marcado por manifestações políticas, por festa, por colaboração, inclusive, pessoas sentando no chão para um pai e uma mãe acharem a criança que estava perdida, pessoas portadoras de necessidades especiais, deficientes físicos e mentais, sendo ajudados a ir para blocos e curtir o carnaval, idosos recebendo homenagens onde o bloco passava. Teve inúmeros exemplos tão bonitos que podiam ser compartilhados para movimentar a economia, para movimentar o turismo no Brasil. Tanta coisa legal que aconteceu e que ainda está acontecendo porque o carnaval ainda não acabou, né? Apesar que você tá ouvindo a gente no dia 11, talvez ele tenha acabado nesse final de semana anterior. Mas foi um carnaval longo, divertido, alegre, super gostoso. E o presidente escolheu postar esse vídeo sem reconhecer o restante do carnaval. Afinal, é uma festa pagã, não é? É uma festa que vai contra os costumes da tradicional família brasileira e da igreja, como o Bolsonaro prega. Agora, um dos internautas postou em um dos tweets do presidente, o nome do internauta, eu acho que eu posso falar, não tem problema nenhum, o nome do internauta é Fábio Charão. Ele diz o seguinte: foca em coisa séria, pelo amor de Deus. Foi para isso que foi nomeado presidente. Tu é um presidente de uma nação, não um guri de 13 anos que conheceu a internet agora. PQP. Que merda, votei e convenci pessoas a votar no senhor. Agora tenho que ler isso. PQP. Então mostra que é um eleitor do Bolsonaro que está claramente descontente, reconhecendo que ele não está governando o país, que ele não tem representatividade nenhuma, que ele é um inútil à frente da nação e que só presta, inclusive, um desserviço ao país. Ele estava muito bravo com o carnaval, porque foram, 4, 5 dias malhando o Bolsonaro, sendo achincalhado pelos blocos, pelas escolas de samba, pelas pessoas na rua, jogaram latinha de cerveja nos bonecões em Olinda dele e da Michele, foi vaiado. O Bolsonaro não pode sair na rua, esse é o fato, né? Vai ter muita gente celebrando, mas vai ter uma multidão também criticando. Como a gente fez o podcast 12 aqui, quando eu tive a ideia de fazer o podcast com as marchinhas do Bolsonaro, juro que eu achei que eu ia achar 3 marchinhas. A gente achou 14 marchinhas e mais algumas que eram impublicáveis, que eu resolvi não colocar. Cara, acho que nunca um governo foi tão sacaneado tão rapidamente. Então ele ficou muito bravo com o carnaval. Ele não esperava que ele fosse tão execrado publicamente no carnaval. E aí, quando ele viu esse vídeo que alguém mandou, sei lá onde ele achou esse vídeo, ele resolveu mostrar o pior do carnaval. Porque não que no carnaval só aconteça coisa legal. Não é isso. Acontece um monte de coisa ruim, a gente sabe disso, né? Assim, e resolveu mostrar o pior do carnaval, dizendo: tá vendo, gente? Vocês ficam aí defendendo o carnaval. Olha o que é o carnaval. Escolham suas prioridades. Tipo, vocês ficam aqui defendendo essa festa do demônio. Certo, sou eu que fico em casa aqui orando. E aí, pro mundo inteiro, o presidente da República pôs um vídeo, cenas de sexo bizarro, né? Não era uma coisa simplesmente sexo explícito. Era sexo bizarro. E foi pro mundo inteiro mesmo. A repercussão pro povo já foi catastrófica, já foi do povo olhar e se indignar e falar: meu Deus, será que invadiram a conta do presidente e postaram isso? Será que foi um perfil fake? O que será que aconteceu? Não, foi o presidente mesmo. Veio a confirmação de que era o presidente de fato. 24 horas depois,
ele volta a postar ainda provocando, dizendo o que é Golden Shower. E aí a imprensa que já tava malhando o cara, malha mais ainda, porque soa como provocação. Você fala, não é possível, esse cara tá tirando sarro da cara de todos os brasileiros. Internacionalmente, isso repercute numa velocidade impressionante também. Eu retomo a minha fala anterior. Eu não acredito que é provocação. Eu não acredito que ele tenha tweetado para provocar, para continuar vamos dizer assim, toda a repercussão e tudo mais, polêmica e tudo mais. Ele tweetou porque ele é burro, porque ele não sabe como usar as redes sociais, porque ele não tem noção do que ele tá fazendo, que ele não tem noção que ele é o presidente da república, que ele não tem noção de nada, sabe? Ele é um bronco, estapafúrdio, entendeu? Então, assim, esse que é o ponto. Então, assim, eu já não acredito mais que é assim, poxa, olha, cortina de fumaça, repetindo. Eu não acredito na cortina de fumaça, mas eu acredito no seguinte: o governo não tem projeto. A gente já viu, não sei por que as pessoas acreditavam que ele tinha algum projeto, vide o seu plano de governo, né? Se vocês voltarem atrás aí para novembro, outubro do ano passado, o plano de governo do Bolsonaro era um PowerPoint mal feito. Textos ridículos, rasos, superficiais que diziam assim: saúde, vamos acabar com o problema da saúde no Brasil. Educação, vamos acabar com o problema da educação no Brasil. Economia, vamos fazer a economia crescer no Brasil. Era esse nível de texto que tinha no plano de governo do Bolsonaro. Então não tinha plano de governo, o governo não tinha plano. Então não surpreende nada esse governo não ter plano, não ter ação de governo. Então a imprensa que agora fica surpresa dizendo, mas o governo não está fazendo nada, esse governo é inoperante, não sei por que tá surpresa, né? Porque não era para estar. Quem leu os planos de governo sabia que esses caras não tinham nada na cabeça. Então, cara, pra mim não é cortina de fumaça, mas é uma forma de satisfazer uma grande parte dos eleitores dele com uma função que pra eles é primordial de fiscal dos costumes. Esses caras queriam e querem alguém que fiscalize os costumes. Queriam e querem alguém que fale, olha, isso é errado, isso é certo, isso tem que acontecer, isso não pode acontecer, isso a família brasileira não aceita. Para uma grande parcela da população, isso é função do presidente da República. Se vocês leram os comentários no Twitter, nas redes sociais, muita gente defendeu e falou assim, cara, quem faz esse tipo de coisa merece borrachada. Presidente, você tá certo em postar, o presidente não tá errado. Então, a função do presidente para essas pessoas é essa. Por mais que isso seja absurdo, por mais que as pessoas de bom senso falem, não é, a função do presidente não é essa. Esse cara tá confundindo tudo, esse cara tá totalmente errado. Mas por uma grande parcela da população, é sim essa a função do presidente. Então, pra mim não é nem questão de cortina de fumaça mais. É questão de, se eu não postar esse tipo de coisa, vai ficar muito claro que eu não tô fazendo nada aqui. Então, é mais fácil eu ficar postando essas mensagenzinhas de fiscal dos costumes e dizer, estou trabalhando. E uma parte da população, uma parte do eleitorado fica feliz. Pelo menos essa parte fica feliz. Muita gente já tá se desiludindo, né? Os próprios apoiadores aí a gente tá vendo com mensagens de, presidente, tá pisando na bola, presidente, não é bem assim. Já estão começando a largar, sair, abandonar o barco, mas tem uma grande parcela da população que, cara, eu vi gente falando, esse é o melhor presidente de todos os tempos, porque é o cara que vai pro Twitter dizer o que tá certo e o que tá errado. Como assim? A gente nunca teve o presidente que era o tiozão da padoca. Era sempre o que eu sempre quis, um presidente tiozão da padoca. Esse era meu sonho. Já que o meu mundo hoje é o WhatsApp, por que eu não tenho um presidente do WhatsApp? Entendeu? O mundo dessas pessoas é o WhatsApp. A gente fica falando aqui porque a nossa bolha não é essa, mas para uma grande parcela da população, o mundo dessas pessoas é o WhatsApp. Tá limitado a isso. Então elas têm um presidente do WhatsApp. E para elas ele tá cumprindo essa missão. Então, assim, não acredito nesse caso na cortina de fumaça. Acho que o governo tem uma ou outra ali ação de cortina de fumaça, mas nesse caso é muito mais uma ação de estou trabalhando, estou fazendo minha parte. E a vingancinha dele pelo carnaval que ele tava putinho de ter sido execrado publicamente. Agora, olha só, o BuzzFeed, como eu falei pra vocês, ele recontou o trajeto do vídeo. Olha que interessante. O vídeo original do Golden Shower foi postado por um perfil com apenas 96 seguidores. Aí esse vídeo original foi postado na segunda-feira, dia 4. Eu não vou falar aqui o nome do perfil, porque eu também nem quero que você siga, porque é um perfil tosco, obviamente. Depois de ser postado nesse perfil, ele foi retuitado num outro perfil e chegou a 60 mil visualizações, porque era um perfil mais seguido, digamos assim. Esse perfil
foi no dia 5, então, retuitado por um terceiro perfil pró-Bolsonaro. Eu, obviamente, também não vou falar o nome, porque não vale a pena seguir. Que o próprio... Quer ver, ó? Também não vou falar o nome, porque não vale a pena seguir. E olha que interessante o texto para mostrar o nível. É essa gente aqui que grita Marielle presente, que grita ele não, que jura querer respeito, que chama todos de homofóbicos, que diz querer igualdade, que se auto-vitimiza, que quer frequentar banheiro feminino, olha o absurdo, que quer criança tocando homem nu. Então, um perfil de uma... Olha o nível da postagem da pessoa que publicou isso. Esse perfil, esse terceiro perfil que fez essa postagem, é seguido por quem? Se você